Olá, tudo bem com você? Eu sou Marcelo Santos, professor de inglês, e esta é mais uma aula voltada para vestibulares de um assunto que não é tão complicado não, hein? Esse até que é mais tranquilo. Eu vou falar hoje sobre o Past Perfect. Mais tranquilo por quê? Porque existe Past Perfect em português. E aí fica tudo mais fácil porque existe pra gente essa comparação com a nossa língua. Vamos lá? Primeira coisa aqui é de falar quem é o Past Perfect em português. Em português, o Past Perfect é o nosso pretérito mais que perfeito. É o nosso estivera, fizera, comprara, viajara. Para ficar mais fácil, tinha comprado, tinha viajado, tinha feito, tinha ido. Muito mais simples, não é? E quando você pensa nessa forma composta em português, de tinha feito, tinha cozinhado, tinha ido, fica idêntico ao inglês. Está ali na frase de exemplo, ó. When you arrived, I had cooked dinner. Colocando isso em português de modo bastante literal. Quando você chegou, eu já tinha cozinhado o jantar. Simples, não é? E assim, para ser mais fácil ainda, o uso é um só. E seria qual? Pensa de novo a cena inteira em português. Nessa construção aqui, eu já havia cozinhado esse jantar primeiro e só então você chegou. Então, o Past Perfect ele tem o uso de indicação de uma ação que é mais passado do que uma outra ação que já é passado. Tá? Então, é uma ação que acontece antes do passado. É mais que passado, é o mais que perfeito. É o passado do passado, para ficar mais fácil. Então, eu tenho uma ação em passado. A ação que é mais passado ainda vai no Past Perfect, vai no pretérito mais que perfeito. Tudo bem? Simples, não é? Sem grandes mistérios. Agora, bora continuar. E aí, agora, é hora da gente comparar o como que essa mudança de tempo verbal, tá, pode mexer na cena de um texto. O quanto que um tempo verbal pode alterar esse contexto. Aqui eu tenho 3 frases diferentes. Tá ali, ó. When you arrived, I had cooked dinner. Quer dizer, essa tem no I had cooked um past perfect. Depois, when you arrived, I cooked dinner. Então ali agora eu tenho simple past. E na terceira sentença, when you arrived, I was cooking dinner. Nessa agora eu tenho um past continuous. Então agora eu vou te pedir o seguinte. Eu quero que você pense como que essa mudança dos 3 tempos verbais, na primeira sentença de um past perfect, na segunda em um simple past e na terceira para um past continuous, como que essa mudança de tempo verbal afeta a cena, muda a história que está sendo contada. Então agora você vai dar uma pausa nesse vídeo para você pensar nas 3 cenas. Após você ter pensado nas 3 cenas, você solta o vídeo e eu te explico isso aqui comigo. Tá bom? Então agora, pausa no seu vídeo. Tá feito? Então vamos lá. Na primeira cena, como ela está em um past perfect, você sabe o quê? Que antes havia cozinhado e então você chegou. Então, quando você chegou, eu já estava todo cheirosinho, de banho tomado, todo arrumadinho, a mesa posta, pratos arrumadinhos, velas acesas, estava tudo já, ó, perfeito. Por quê? Porque eu já havia cozinhado quando você chegou. Esse cozinhar aconteceu antes, estava já tudo pronto. E na segunda sentença, quando você trabalha com tudo em simple past, você faz então uma sequência de ações. Pensa em frase basiquíssima de inglês. Yesterday I got up at 7 o'clock, had breakfast, brushed my teeth and went to work. Colocando isso em português. Eu ontem levantei às 7, tomei café, escovei dentes e fui trabalhar. Então, quando você faz várias ações em simple past, você cria uma sequência temporal, uma narrativa. Então, na segunda sentença, você tem o quê? Você chegou. E só então que eu fui cozinhar. Porque quando você chegou, aí sim que eu fui cozinhar. E na terceira sentença, você chegou na pior hora, porque quando eu tenho um past continuous com um simple past, você tem alguma coisa que estava acontecendo,
Vem uma outra ação e interrompe. Então, quando você chegou, eu estava cozinhando. Isso quer dizer que eu estava todo atolado na cozinha, todo sujo, fedendo a alho. Eu estava no meio do processo de preparar esse jantar quando você chegou. Que saco! Chegou na hora errada. Então, veja, a mudança do tempo verbal faz com que você tenha uma mudança de cenário. Isso interfere demais na sua compreensão de texto. Joia? Agora, um pouquinho mais aqui. Bora falar do Past Perfect Continuous. Quem é um Past Perfect Continuous? Ele vai juntar dois conceitos. Dois conceitos quais? Do Past Perfect, quer dizer, de uma ação anterior ao passado, com esse toque de progressão, com esse toque de continuidade, com esse toque de andamento de um tempo contínuo. Ora, um Past Perfect Simple falava o quê? Falava que uma ação aconteceu anteriormente a uma outra ação no passado. Eu tinha o passado e aqui para trás eu tinha o mais que perfeito, que era o Past Perfect. E no Past Perfect Continuous? Esta ação ela não acontece aqui no mais passado. Esta ação ela começa aqui no mais passado e vem de modo intenso, progressivo, contínuo, incessante até um ponto passado. Ela não encosta no presente. Então, olha, esta ação, ela surge, ela nasce no pretérito mais que perfeito e vem vindo até o passado. Na frase de exemplo é mais fácil você perceber isso. Tá ali, ó. I had been waiting for you for hours when you arrived. Quer dizer, a gente está agora no presente. Tá aqui, ó, presente. Opa, aqui, presente. Na hora em que você chegou, passado, eu já estava te esperando, ó, fazia horas. Então, veja, eu saio do presente, vou para o passado, que é a hora em que você chegou. Claro que esperar pela sua chegada começa antes, óbvio, tá? Então, eu já estava te esperando fazia horas quando você chegou. E aí você chega e essa espera cessa. Note que o esperar por você começa lá no mais que perfeito. E eu fiquei te esperando um tempão. Aí você chegou e a espera acabou. Como que ele é montado? Tá na frase de exemplo, ó. Had been waiting. Bora pensar em frases mais simples? Se fosse um present continuous, seria um verbo to be no presente mais ing. I am working, she is dancing, he is studying. Então, num present continuous, verbo to be no presente mais ing, porque esse ing é o gerúndio que traz aquele tom de continuidade, aquele tom de progressão, aquele tom de andamento. Agora, em um past perfect continuous, você vai ter o verbo to be no past perfect, que é sempre esse had been, mais ing. Então vai ser had been waiting, had been dancing, had been studying. E vai ter qual leitura em português? Quase sempre essa do eu já estava te esperando, ele já estava fazendo, ele já estava estudando. Porque, olha só, coloca de novo a cena em português. Agora para uma outra frase. Ele já estava estudando há horas quando faltou luz na casa dele. Perceba? Faltar luz está no passado, porque faltou luz na casa dele. E antes disso, ele já estava há horas estudando. Então veja, quando eu monto a frase com ele já estava fazendo, você tem essa ideia de uma ação que se inicia no pretérito mais que perfeito e que acontece de modo contínuo até um ponto passado. Joia? Então é simples, por quê? Porque bate com o nosso português. Past perfect é pretérito mais que perfeito. Tinha feito, tinha comprado, tinha ido ou fizera, comprara, fora, que é o modo mais rebuscado, mais bonitinho de se falar isso. Perfeito? Tem mais um vídeo sobre exercícios de Past Perfect com Simple Past. Então não sai daí, tem mais um vídeo. Beijo, até já!